A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 83. A centralidade de Cristo é o tema deste quarto trimestre de 2024. O autor da revista é o pastor Alonso Colares. Estamos finalizando, com o último estudo, o 13º estudo, a lição número 13, tem como título: A graça esteja com todos vocês. O texto bíblico é Hebreus 13, 20, 21 e 25. Quero desde já desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos nossos inscritos, a todos, na verdade, que acessar esse vídeo, Que a graça do Senhor e a bondade, a misericórdia acompanhem a todos e a sua vida e a sua família. Fomos muito felizes neste ano 2024, porque, na verdade, o Senhor nos proporcionou mais um ano de vida na sua presença, e quero crer que essa é a maior dádiva que um homem pode ter, que é a vida em Cristo. Meu amigo, meu irmão, nós estaremos orando, agradecendo pela minha, pela sua vida e por a vida de todos nós. Depois nós estaremos fazendo a leitura desse texto e entrando propriamente no estudo, E nós, esse quarto trimestre, foi o apóstolo Paulo entrou na carta de Hebreus, que fala sobre a graça, a superioridade de Cristo, que fala sobre a união da igreja. Então, é muito importante o que nós abordamos neste quarto trimestre, com a centralidade de Cristo, Cristo é o centro de todas as coisas. Vamos estar orando. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pela bondade, misericórdia, compaixão que o Senhor tem nos dado a cada um de nós. Queremos agradecer pelas nossas vidas na Tua presença, pela bondade, a misericórdia e a compaixão que o Senhor tem sobre cada um de nós. E tem derramado, Senhor, bênçãos incontáveis sobre a nossa nação, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Que o Senhor tem sido fiel para conosco, ainda que muitas das vezes nós deixamos a desejar, Senhor, e falhamos diante de Ti, mas confessamos nossos pecados, para que o Senhor apague as nossas transgressões. Quero Te pedir, ó Deus, pelos inscritos do nosso canal, derrame as bênçãos celestiais sobre a vida dele. Encha, Senhor, de alegria, de paz, de prosperidade o coração de cada um deles. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação. Cidade do Rio de Janeiro, Senhor, entra com providência, Senhor, trazendo paz, aliviando, Senhor, as tensões, ó Deus. Que o Senhor possa trazer a paz de Cristo, que excede todo entendimento, àquela cidade, Senhor, que tem denominado o nome Cidade Maravilhosa, mas que para a maravilha, Senhor, necessita da presença do Espírito Santo em todos os lugares. Que o mal, Senhor, caia por terra. Que a Tua palavra bondosa prevaleça sobre a vida dos cariocas, Senhor. E que essa cidade, Senhor, venha conhecer realmente o Deus da provisão, o Deus da generosidade, o Deus que excede todo o entendimento. Por isso, Deus, nós rogamos a Ti e pedimos paz para essa nação brasileira, paz sobre nós, cada um de nós. É o que nós desejamos a todo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a graça esteja com todos vocês. Depois de Paulo escrever, alguns têm como Paulo o escritor dessa carta, então nós aqui vamos falar, conectar. O objetivo é conectar os ensinamentos anteriores à necessidade de obediência e submissão aos líderes. Como é difícil, irmãos? Vemos que os líderes, muitas das vezes, não
não são apoiados, não são queridos, mas a carta recomenda que tenhamos amor aos nossos líderes, aos nossos pastores, à nossa liderança, porque eles estão ali com um ponto estratégico para o crescimento da igreja também, juntamente com a igreja. Reconhecendo a importância da unidade da igreja. Quantas pessoas hoje não querem congregar, não querem estar junto, não querem comungar, não querem ter comunhão uns com os outros, mas a importância, a igreja foi feita como se fosse uma agência. Lembre-se das embaixadas em outros países. A Igreja de Cristo é uma embaixada aqui nesse mundo e ela tem como poder, a arma central que nós devemos usar para dissipar todo o dardo inflamado do maligno é o poder da oração e a suficiência da graça de Deus para a perseverança na fé. Então são pontos, né? A necessidade da obediência, submissão às lideranças, o reconhecimento da importância da unidade da igreja e o poder que a igreja tem da oração e a suficiência da graça de Deus para a perseverança na fé. Esses são os pontos, o objetivo central dessa lição. Na lição anterior, refletimos sobre a importância de olharmos atentamente para a vida do ministério de Cristo, né? Olhando para o ministério de Cristo como exemplo da nossa conduta cristã. Então, Cristo é o exemplo maior da nossa conduta cristã. Concluímos que sua vida e obras são exemplo perfeito para nós. Não há exemplo mais perfeito do que a presença, a vida de Cristo, né? Nessa lição de hoje, desse trimestre, refletiremos acerca dos efeitos da graça de Cristo, né? Em nós, bem como nossos relacionamentos entre irmãos, igreja, pessoas, acerca dos efeitos da graça de Cristo em nós, bem como nosso relacionamento, tornando-nos capazes de viver neste mundo a semelhança do Filho de Deus. Com certeza, né? Quando Deus pensou em todo esse projeto, é que nós parecêssemos, assemelhássemos ao seu Filho, Jesus. O primeiro ponto a ser refletido aqui, irmãos, é os efeitos da graça. Quais são os efeitos da graça na vida de cada um? Ora, o autor da carta aos Hebreus, um pouquinho aqui, vou tomar a carta aos Hebreus, à luz de tudo aquilo que fora expresso, né? Fora dito, né? Inicia uma série de recomendações sobre o modo de viver cristão frente ao mundo hostil e separado de Deus. Nesse mundo separado de Deus, né? Nesse mundo diferenciado, nesse mundo que é dominado pelas forças do maligno, ele traz uma recomendação específica para o povo de Deus. Já estamos nas considerações finais da carta, todavia esse fato, de modo algum, demonstra que não tenhamos lições preciosas nesses momentos finais. Esse fato, de modo algum, demonstra que não tenhamos lições preciosas nesses momentos finais, né? A principal delas é a promessa que em tudo Jesus Cristo sustentará o seu povo por meio da sua graça. E isso não muda nem se desvanece. Então, irmão, as pessoas ficam ansiosas, na verdade, essa palavra, ansiosa, o que vai acontecer com sua vida, o que pode acontecer. Mas aqui a promessa de Cristo é que Ele zela por cada um de nós. E nós temos que ter essa confiança e a fé. Talvez um dos erros do povo do passado, quando saíram lá da terra do Egito, foi exatamente isso. Eles não confiavam verdadeiramente no poder de Deus para prover todas as coisas, suprir todas as coisas. Está sendo guardado, pertencente a Deus. Em decorrência dessa vertente, o autor recomenda uma série de ações, a quais mostrarão os efeitos da graça de Cristo no coração daquele que vive pela fé.
Então o autor ele traz para nós, né, essas recomendações. A primeira recomendação diz a respeito ao amor que devemos nutrir um pelos outros, né? O amor que devemos nutrir um pelos outros e deve ser constante. A finalidade da igreja de congregarmos juntos é termos comunhão com os irmãos, sentir a dor do irmão, compartilhar experiência, né? Essa é a vida de um cristão. Ter compaixão, ter amor, amizade. A segunda recomendação diz respeito aos irmãos na fé que estão encarcerados pela palavra de Deus. Quantos irmãos sendo perseguidos, sofrendo, e a igreja ausente, a igreja que está sem perseguição, né? O autor deseja indicar que os cristãos deveriam desenvolver a empatia para com aqueles que estavam sofrendo por causa da justiça, como se estivesse sendo injustiçado com eles. Então, irmãos, nesses tempos não é muito diferente, né? Devemos ter empatia pelos que estão nos países que perseguem a igreja, né? A igreja de Cristo. Estão sofrendo, estão sendo martirizados pela perseguição religiosa. A terceira recomendação diz respeito à família. A base social da igreja deveria ser pura, sem mácula, livre de toda impureza conjugal. Esse aqui, irmãos, desde sempre foi uma tese que a igreja ela sempre procurou combater. O adultério, né? A mácula do casamento. A família saudável, santificada, é uma manifestação inconfundível da graça de Cristo. Então, a igreja, nos tempos de hoje, a família é bombardeada de todos os lados pela mídia, tentando destruir a base e a cela máter de uma sociedade, e uma arma poderosa que a igreja tem, que é a família. Uma família estruturada, uma família criada nos preceitos de Cristo, é uma família abençoada, né? Tem um salmo, lembrei, né, desse salmo, que fala sobre a família. E eu quero aqui, com os irmãos, ler esse salmo, que é importante, né, que fala sobre a família, e estaremos lendo agora, juntamente com os irmãos, é o Salmo 128, irmãos. Aqui diz bem-aventurado, mas eu vou ler feliz, né? Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os filhos como as plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Isso aqui é a bênção da família, né? Um salmo muito poderoso que fala sobre família, o centro de uma sociedade. A quarta recomendação diz respeito à generosidade e autocontentamento. Muitas pessoas querem guardar e não distribuir. É necessário que nós sejamos generosos, porque o nosso Deus é o Deus que provê todas as coisas, né? O autor expressa essa recomendação de forma especial, que a vida de vocês seja isenta de avareza,
Contenta-se com as coisas que vocês têm. Isso está no capítulo 13 dessa carta, versículo 5, e estaremos lendo juntamente com os irmãos o versículo 5. Seja vosso costume sem avareza, contentando com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, aqui há uma confiança na provisão de Deus. Sabemos que Deus é o Deus que provê, né? É o Deus que sustenta. Deus sustenta todos os animais, né? Ele diz assim, olhai para as aves dos céus, elas não trabalham nem afiam, mas ela é sustentada por Deus. À luz dessa recomendação, podemos perceber 4 efeitos da graça de Cristo. Então, a graça de Cristo nos traz aqui o respeito e o amor que devemos nutrir pelos líderes, né? Nossos líderes. A segunda, a fé para que os encarcerados, né? A respeito dos irmãos que na fé estão encarcerados, tenhamos compaixão deles, simpatia. A terceira, a respeito da família, né? O zelo pela família cristã. O 4 aqui é a generosidade, que não sejamos avarentos, né? Então essa é os efeitos da graça de Deus. Amabilidade e empatia, resumidamente, sentir a dor que o outro sente, né? A pureza e a generosidade. Esses efeitos só mostram que uma pessoa nasceu de novo. Então são efeitos que você reconhece que a pessoa tem um novo nascimento, quando tem essas qualidades, né? Essa graça de Deus. São mostras de pertencimento àquele que sofreu para nos dar vida, e são atitudes relativas ao reino, o qual nos está preparado. Então, é mais uma demonstração de que nós pertencemos a quem? A Cristo, que sofreu esse amor por nós, e relação ao reino de Deus. Isso nos releva algo significativo na vida cristã. Não temos como esconder nas expressões religiosas e do culto. Muitas pessoas até desejam passar uma imagem do que são espirituais, porém sem as atitudes vividas de um coração transformado, sem essas características, né, que nós falamos aqui, a empatia, o respeito pela liderança, a busca pela santidade da família e o desapego às riquezas, né, às coisas mundanas também, faz com que as pessoas tenham uma vida realmente voltada para o Senhor. Porém, sem as atitudes vividas de coração transformado, esse aspecto não é possível na experiência cristã. Assim, logo as verdadeiras intenções são mostradas e o pecado é revelado, né, irmão? Por outro lado, o coração daquele que foi transformado aspira por viver em amor, empatia, pureza, generosidade. Essas características são vividas no dia a dia. Então isso aí é reconhecido e notório na vida do cristão, né? Essas coisas. Mesmo com fraquezas e limitações. Claro que nós somos limitados, claro que nós somos fracos diante de um mundo tão mal, né? Diante de um mundo tão perverso. Ademais, podemos pedir ao Senhor que nos preencha com aquilo que temos faltado, de modo a parecer cada vez mais com Jesus, né? Essa é a proposta, né? Quando Cristo trouxe, que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Para tanto, há uma promessa de Deus que o autor da carta menciona, a qual está registrada no Salmo 118, no verso 6. E nós estaremos lendo aqui o Salmo 118, né? Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem.
Essa é a confiança do cristão, né? Que o Senhor está conosco, está todos os dias conosco. O Senhor está comigo, não temerei o que é que alguém me pode fazer. Assim a graça produz também gratidão em nossos corações. Somos gratos a Deus pela presença dEle, pela misericórdia dEle, pela compaixão dEle, pela luz que nos transmite, pela paz e a tranquilidade que somos pertencentes ao reino do nosso Pai Celestial através do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós falamos aqui os efeitos da graça. Vimos que os efeitos da graça são o amor e o respeito que devemos nutrir pelos nossos líderes, pelos pastores, a liderança de modo geral. Também que devemos zelar pela família cristã, a pureza da família, o respeito do cônjuge, né? Também devemos combater, né? Devemos nos achegarmos mais a não ser avarentos, não ser cobiçosos, não ter esses desejos, né? E ter empatia também pelas pessoas que estão sendo perseguidos pela outras religiões, né? Ou pelo governo, autoridades, sabendo que nosso Deus está sempre conosco. Nós vamos falar agora sobre o segundo tópico aqui, a importância dos líderes. A liderança, irmão, ela está ali para ajudar o povo a caminhar na fé. E nós sabemos que até fora de igreja, uma cidade, uma nação precisa de um líder, de um presidente, de um governador. Assim é a igreja. A igreja precisa de um líder, né? Precisa de alguém que esteja ajudando, auxiliando, né? Para que cheguemos até onde Deus nos permite. Por conseguinte, essa gratidão deve ser demonstrada para com aqueles os quais trabalha e lidera a obra do Senhor, né? Então devemos ter respeito, honrar e gratidão pelos nossos líderes, né? E orar sempre para que o Senhor os abençoe, dando sempre sabedoria, inteligência para comandar o seu povo. No verso 7 do capítulo 13, o autor da carta exorta os irmãos a lembrar-se dos seus líderes, das quais pregaram a palavra de Deus, né? Vamos voltar aqui aos Hebreus, a carta aos Hebreus, versículo no verso 7, né? Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Não só para lembrar dele, mas também nós atentarmos a viver uma vida correta, uma vida próxima dos valores, né, e do propósito de Cristo. E atentando ao fim da vida deles, imitando a fé que eles testemunharam. No verso 17, o autor da carta, mais uma vez, menciona os líderes da igreja, exortando a ser submisso, pois ela, pela alma de vocês, como deve prestar conta. Então, esses líderes, irmãos, vão prestar conta das suas ovelhas, né? Então, por isso que devemos ser obedientes. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque vela por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que faça com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Então devemos fazer com alegria, com zelo, com amor, pela vida dos nossos pastores e também sabendo que isso é agradável ao Senhor. Por fim, o autor utiliza de um argumento prático. Não é útil para a igreja.
um líder desanimado, desmotivado. Por isso, a igreja deveria fazer o que tivesse ao seu alcance para que o líder trabalhasse com alegria e não gemendo. Irmãos? Por isso que muitas pessoas renegam, cargos, liderança, e até mesmo pastores abandonam o seu rebanho por achar que está desmotivado, desencorajado, que não tem chamado. Não, devemos sempre estar auxiliando os nossos líderes, os pastores, orando e velando pela vida deles também, Ora, essa exortação no que tange a importância de honrar e obedecer à liderança da igreja. Tem como objetivo assegurar que aqueles os quais lideram com fidelidade a palavra de Deus seja reconhecido por sua fidelidade diante de todos. Então, muitas pessoas acham que não devam se reconhecer, ser lembrado, mas devemos lembrar para que eles se fortaleçam, que eles se encorajam, para que eles se sintam animados diante da liderança. No verso 9 do capítulo 13, o autor recomenda aos cristãos a não se deixarem levar por doutrinas diferentes, estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado na graça. Então, irmãos, não fique buscando ensinamentos que não trazem severidade, não seja confiável. Busque na palavra, busque na orientação do Espírito Santo, porque a graça de Cristo é suficiente para nos libertar de toda a filosofia, todos os ensinamentos contrários à vontade de Deus, porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O autor, mais uma vez, explicita que Cristo deve permanecer na centralidade do culto e doutrina da igreja. Isso, irmão, vale para toda a igreja, Cristo tem que ser o centro. A mensagem tem que ser cristocêntrica, porque foi Ele e ninguém mais que nos libertou do pecado. E tudo converge em Cristo, tudo anunciando a vinda de Cristo como libertador de toda a humanidade. E Cristo já veio e libertou toda a humanidade, Todos nós agora estamos vivendo a graça salvadora de Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas, Por isso que a mensagem dessa revista é importante, a centralidade de Cristo. O culto e a doutrina da igreja, como os líderes fiéis estavam ensinando. Então, esse é um ensinamento novo. O ensinamento sempre foi ensinado na igreja, desde que quando ela foi formada, Que Cristo é o nosso Salvador. Cristo é quem nos liberta do mundo do pecado. Essa é uma relevante lição, a qual podemos aprender na carta dos Hebreus. A igreja deve honrar e amar os seus líderes, que preside honradamente o ministério, Por exemplo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12 e 13, sustenta que os cristãos daquela igreja deveriam acatar com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos demonstrar e que os tenhais como amor e máxima consideração por causa do trabalho que realiza. É uma tarefa difícil, Conduzir ovelhas ao Senhor. Não é fácil, irmão? Porque a ovelha animal, essas ovelhas, elas são obedientes. Você vê que tem filme que mostra que com apito, com um gesto, as ovelhas, elas seguem os pastores, obedecem os pastores direitinho. Mas a ovelha chamada homem, ser humano, elas são resistentes, são pessoas que sempre estão questionando, E muitas das vezes não querem ceder a uma liderança, não querem estar debaixo da mão de Deus, Da ordem de Deus, porque aquelas pessoas foram chamadas para ser líder, para estar liderando a obra de Cristo aqui nesse mundo. A segunda carta a Timóteo, vamos ler aqui primeiro o apóstolo Paulo, na primeira carta,
Primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ver aqui, né? Filipenses, né? Rapidinho aqui, né? Primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoesto, e que o tenhais por grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós, né? Isso é importante para a igreja, que a igreja tenha paz, que a igreja seja uma igreja harmoniosa, né? A segunda carta ao Timóteo, no capítulo 2, verso 2, o mesmo apóstolo Paulo orienta que sobre aquilo que de sua parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Então, é um ensinamento constante, não tem assim, de um para o outro, era um ensinamento que era passado a todos. Vamos ler também a carta de Timóteo. Carta de Timóteo. Capítulo 2 e verso 2. Segunda carta, né? Segunda carta de Timóteo 2, verso 2. E que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Então, esse ensinamento, irmãos, de obediência, desde o início foram ensinados aqueles irmãos a passarem de um para o outro, né? E nós devemos também copiar também, ensinar da maneira como aquela igreja do passado, porque Cristo é hoje, é ontem, hoje e será eternamente. Então Cristo não tem pensamento contrário, né? É um pensamento único, o que Cristo pensava. Então o que devemos fazer é ensinar o que Cristo ensinou. De fato, é imperativo que a igreja trate com carinho, honra, obediência todos que, com fidelidade, lidera para honrá-los. É uma manifestação visível da graça de Cristo sobre eles. Qual era a manifestação da graça de Cristo sobre eles? Quando honravam, quando zelavam pelos seus pastores. Devemos honrar os nossos pastores, zelar por eles, estar constantemente em oração, para que Deus dê uma palavra de sabedoria, para que Ele consiga caminhar o povo de Deus nos caminhos do Senhor, com honra, com zelo e com fidelidade. Falamos nesses dois tópicos, irmãos, os efeitos da graça, a importância dos líderes, né, nas igrejas, a liderança, e agora, por último, já indo para o final, a segurança na obra de Cristo, né? Por fim, o autor da carta aos Hebreus finaliza com algumas expressões marcantes, as quais são importantes mencionar aqui. A primeira está no verso 8 do capítulo 13, segundo o qual Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Eu falei aqui anterior, nesse outro ponto, Jesus não muda, irmão. Quem muda somos nós. Infelizmente, né? Nós não somos constantes naquilo que nós falamos, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. O que Deus pensava ontem, vai pensar hoje. Deus não vai mudar porque o mundo se adaptou ao pecado, que Deus vai pensar que agora não é mais pecado. Não. Deus sabe o que é errado, o que é certo. Nós que queremos seguir os nossos próprios costumes. Que maravilha é sabermos da confiança que temos na imutabilidade da obra de Cristo para a nossa salvação. Todavia, não somente isso, pois Ele também é o Senhor do tempo. Pode passar 100 anos, Deus vai sempre pensar e crer que pecado é pecado, né?
Essa pode ter uma frase assim meio sem sentido? Não, irmãos, porque nós achamos que hoje aquilo é pecado, né? E amanhã nós achamos que não é mais pecado. Mas Cristo sabe o que é pecado. Cristo entende que aquilo é mal. E por isso ele não muda de pensamento. Assim como ele fora o mesmo, ao deixar sua glória e pagar preço pelos nossos pecados, ele continua sendo o mesmo para a nossa geração. O que valia para o passado, vale para hoje, irmão. Né? Hoje, neste tempo secular, tão diferente daquele que viveram os irmãos destinatários primeiro da carta, né? Daquele tempo que essa carta foi escrita, quanto tempo já passaram, né? Mas o ensinamento está aí, gerando frutos, né? Da mesma forma, a sua imutabilidade nos garante que a promessa de entrar no descanso de Deus é imutável. Podemos ter essa certeza sempre em nossa mente, bem como no nosso coração. Então, a promessa de Deus é válida para sempre, né? Uma segunda passagem marcante no capítulo 13, você encontra nos versos 20 e 21. E nós estaremos lendo agora, né, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Jesus é o Salvador, né? Jesus é o libertador. Jesus é rei. E Jesus também é o grande pastor, né? O sangue que foi derramado lá na cruz tem o poder, Deus deu o poder para que trazesse ele da morte para a vida, para ser ressurreto dentre os mortos. E nós somos aperfeiçoados em toda boa obra com esse sangue, né? O sangue de Cristo, para fazerdes a sua vontade, para que nós façamos a vontade dele, operando em vós o que perante ele agradável por Cristo Jesus, o qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, que a glória de Deus seja derramada na sua vida, na minha vida, para todos sempre, né? Assim como ele for o mesmo a deixar sua glória e pagar o preço pelos nossos pecados, ele continua sendo o mesmo para as nossas gerações. Hoje, nesse tempo secular, tão diferente daquele que viveram os irmãos destinatários primeiro da carne. Da mesma forma, a sua imutabilidade nos garante que a promessa de entrar no descanso de Deus é imutável. Podemos ter essa certeza e sempre em nossa mente, bem como no nosso coração. Vou repetir essa parte, mas em segunda passagem marcante, o capítulo 13, encontra-se nos versos 20 e 21, né? É o hino de louvor, a exaltação a Cristo e sua obra, o tema central dessa belíssima carta, né? A qual parece até ser um resumo da mesma. Ora, o Deus de paz se tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês todo o bem, para que possa fazer a vontade dele, que ele opere em nós, o qual é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo, a quem a glória seja todo sempre. Amém. É uma verdadeira melodia, né? Esses versículos ensinando que Jesus foi lá e pregou para aqueles que estavam lá e Deus o ressuscitou, trazendo a salvação através do sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro que agora é o sumo pastor, o pastor de todos nós. Assim como o autor da carta aos Hebreus desejou tais bênçãos aos nossos irmãos no passado, isso também desejamos aos irmãos do tempo que se chama hoje, objetivando juntos e refletir acerca dessa preciosidade. A graça esteja com todos vocês. Essa é a finalização, né, irmão? E eu quero aqui fazer a palavra aqui do autor da carta também, do nosso querido irmão apóstolo Paulo, que lá do passado desejou. Eu quero desejar essa graça, né? A você, meu amigo, meu irmão, que ainda não conhece a Cristo. Você que já conhece,
permaneça na graça, confie na graça, obedeça à graça de Cristo, né? Porque a graça de Cristo, ela nos transmite segurança, paz, tranquilidade, e sabemos que podemos confiar no nome maior, né? O nome perfeito que é de Cristo. Então você que ainda não conhece, abra a sua mente, o seu coração para o entendimento. Busque nesse livro perfeito, que é denominado Testamento, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, né? E é um livro poderoso de transformação, né? Das sagradas letras que estão impressas para você e para mim, e se perdura pela eternidade, na verdade, né? É um livro que nos traz harmonia no Espírito Santo. Meu irmão, as Escrituras nos diz como somos felizes, né? E a graça esteja com todos vocês. Que a graça que me alcançou, possa te alcançar também, meu amigo, meu irmão. Fique na graça. Vou estar orando e depois as minhas considerações finais, mas antes, quero aqui as 3 perguntas que tem aqui para pensar e refletir sobre essas perguntas, né? Eu e você conseguem perceber os efeitos da graça de Cristo em sua vida? Conte um testemunho, né? Isso aqui é para nós refletirmos. Você tem tratado seus líderes com honra e obediência? Como você tem tratado, né? Como eu tenho tratado o meu pastor, a liderança da minha igreja, se eu tenho respeitado, se eu tenho colaborado, né? Devemos tudo refletir. Se não, procure amá-los e respeitá-los, sobretudo, ore por ele. Devemos orar. Terceiro aqui, com a imutabilidade de Cristo influencia a sua, como ela tem influenciado a nossa fé, né? São as 3 perguntas, estaremos orando, agradecendo, finalização. Muito bom o estudo desse 4º trimestre, vai deixar um pouquinho de saudade, logo estaremos pegando a revista de 2025, né? E estaremos aqui, se Deus permitir, fazendo esses vídeos, né? Tentando ajudar os irmãos a compreender um pouquinho. E são lições, eu sempre digo, né? As lições da Escola Bíblica Dominical são ensinamento para toda a vida, né? Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, queremos estar fazendo agora uma coisa que foi colocada no nosso coração. Colocar toda a liderança, os bispos, os pastores, os missionários, ó Deus, a liderança, os departamentos das organizações da Escola Bíblica Dominical, das outras organizações, a Convenção Batista Brasileira, as convenções, as organizações, enfim, Senhor, todos os departamentos da sua igreja, os amados irmãos que foram chamados para ser líder e ser liderado também. Quero pedir e orar pelo nosso canal, orar pelos inscritos do nosso canal, e também quero orar para aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Dê entendimento, Senhor, que é necessário que ele creia e aceite Jesus, que só através de Jesus há salvação para a vida eterna. Em nome de Jesus, que eu te agradeço e te peço, agradecendo já por esse ano 2024 e também pelo ano 2025, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Em nome de Jesus, eu te agradeço para todos sempre. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, esse foi o último vídeo desse ano 2024. Quero fazer um último agradecimento especial a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal. E são muitos os inscritos, né? Graças a Deus, são 978, parece. E eu quero agradecer a esses 178 que têm estado conosco, né? Que o Senhor possa estar te abençoando. Olha,
estamos juntos. Vamos continuar juntos, vamos orar pela sua vida, pela minha vida. A oração é a chave que move o coração de Deus. Se nós queremos ter vitória, devemos orar uns pelos outros. Orar pela igreja, orar pela nação. São tantos pedidos, são tantas coisas que devemos orar e vamos fortificar na oração e na comunhão. Deus abençoe a todos. E se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até 2025, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.